sempre. Creia, né? Não simplesmente fale ou cante. Creia no que nós vamos cantar agora. Cante como uma oração a Deus, crendo verdadeiramente, porque tudo que vai ser falado aqui é verdade. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. La 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 Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, e o controle do mundo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Creia, é maravilhoso saber que não há impossível em Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. La 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 Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, e o controle do mundo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível pra Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Ele é contigo sempre, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. La 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 Pode confiar. Nesse pode confiar, né, pastor? Depois da minha conversão, uma coisa que sempre foi um ponto de interrogação na minha vida.
E toda vez que a gente toca essa canção, eu lembro disso. Como agradecer a Deus, como mensurar o seu tamanho. É impossível, né? Deus fez tantos milagres na minha vida, na vida da minha família, na vida de tantas outras pessoas que eu conheço. Enfim, o sacrifício de Jesus na cruz, e não existem palavras que possam mensurar o tamanho do nosso Deus. E então a gente precisa entender que não são as palavras que vão mostrar o tamanho do nosso Deus. Não são as palavras que falamos que vão mostrar aos outros o tamanho do nosso Deus. Mas o quanto a gente tem intimidade com Deus, o quanto a gente está ligado a Deus, o quanto de Deus está em nós, diante de outras pessoas. Possamos refletir sobre isso, que seja mais que palavras, que o evangelho de nossas vidas seja de intimidade com Deus, que as pessoas possam cada vez ver menos a gente e ver mais Deus em nossas vidas. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, glória, aquele que me amou e é do meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Eu queria mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor,
nossas vidas sejam para louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Deus tem falado conosco desde os louvores. E antes de ministrar a palavra, lembrar que eu fui ministrado também. E impressionante como Deus fala, como Deus usa aí. Estou impactado. Aprendi mais coisas e creio que muitas coisas na minha vida vão mudar a partir de hoje. Vocês vão entender. Não deem risada de casa aí, amém? Nós vamos ler sobre um texto que eu estou acostumado, desde a minha conversão, já vi várias pregações sobre isso, estudos, ministrações, e fui ministrado de uma maneira diferente. O título da mensagem de hoje é: não se ofenda. Não se ofenda, amado. E é em cima do seguinte texto. Efésios 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Senhor, o Senhor já tem falado comigo, Senhor, tremendamente. Minha vida tem sido muito impactada. E, Senhor, abre os olhos, os ouvidos espirituais de todos nós, de todos os nossos irmãos que estão assistindo também, para que possamos colocar essa palavra dentro dos nossos corações, para que possamos ser realmente transformados, para que possamos realmente ser verdadeiros cristãos, Senhor. Senhor, fala conosco, continua falando conosco, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amados, quem nunca ouviu essa palavra, né? Sobre a armadura, né, de Deus que a gente vai usar contra o inimigo. Sim, vamos fazer isso. Mas aqui nós vamos ter hoje uma receita. Pegue papel, lápis, não esqueçam. Papel, caneta é melhor, porque o lápis você pode apagar, para anotar. Quem nunca se ofendeu, né? Quem nunca se ofendeu? Eu acho que na igreja não. Acho que na igreja ninguém nunca se ofendeu. Acho que essa é uma coisa que acontece só no mundão, né? Mas se alguém se ofendeu na igreja, foi uma coisa muito grande, uma coisa, né, do outro mundo. Amados, infelizmente muitas pessoas têm perdido a sua vida ministerial, têm morrido espiritualmente por causa de pequenas ofensas. E nós vamos começar falando sobre alguns exemplos de pessoas
que não se ofendam. Pode ler para mim, pastor? Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Isso. Diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Amados, Jesus não se ofendeu, não deixou de se ofender porque tinham xingado a mãe dele, porque tinham falado mal dos irmãos dele ou dele. Tinham crucificado ele, acabado de crucificado ele, espancado, chicoteado, cuspido. Ele tinha passado por uma tortura tremenda e não se ofendeu. Aí você fala, mas era Jesus era Deus. Se fez homem, mas era Deus. Então suportou e não se ofendeu com isso. Beleza. Vamos a outro exemplo. Atos 7:60. Pode ler, pastor. Atos capítulo 7, versículo 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Foi Jesus que falou isso, pastor? Não, foi Estevão. Foi um homem, foi Estevão. O que tinha acabado de acontecer, pastor? Acabado de ser apedrejado. Tinha acabado de ser apedrejado. Não se ofendeu. É igual na igreja, né? Igualzinho. E já falamos de pisar na unha, é só não cumprimentar na porta. Não cumprimenta na porta, não. Chega meio atrasado, meio corrido e não vê o irmão, não, para você ver se não se ofende. Amados, a gente brinca, mas a gente teve num café de pastores e estava o pastor Luiz Fernando, da Igreja Palavra de Vida, uma bênção, pastor muito experiente, estava ministrando para pastores e falou uma palavra muito impactante. E existe uma coisa que nos afasta do nosso ministério, tem uma coisa que nos afasta da presença de Deus, frequentemente. São as nossas ofensas. A gente está ofendidinho com isso ou com aquilo outro. Muitas vezes nos ofendemos com ímpios. Às vezes, né? Vamos falar sobre isso aqui. Às vezes, porque nos sentimos injustiçados. Gente, essa palavra falou muito, mas muito comigo. No verso 13. Agora nós vamos. Não, primeiro eu vou dar um exemplo aqui. No verso 13. Desculpa, no verso 12. Paulo fala assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Essa ministração, até o Douglas Gonçalves, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de Jesus Cop. E fui ministrado. E ele deu um exemplo do filme Matrix. Para quem já assistiu Matrix, eu vou tentar simplificar para quem não assistiu também entender. Então a Matrix acontece tudo no mundo virtual. E normalmente as pessoas estão dormindo, estão num computador e a vida acontece no mundo virtual. E eles tentam derrubar isso, né? E tem um momento no filme, se eu não me engano é no primeiro filme, que no mundo virtual o ator principal lá, o Neo, ele toma um tiro e morre no mundo virtual. E aí ele começa a morrer no mundo real. Mas ali ele volta à vida, ressuscita, né? Porque ele vira uma chave no cérebro. E quando ele volta nesse mundo virtual, quando ele olha para o mundo virtual, foi muito legal essa comparação que o Douglas fez. Ele não vê mais as pessoas. O que ele vê? Quem assistiu? Vê códigos. Hã? Ah, tu nunca assistiu. O pastor nunca assistiu. Vê Matrix. Ele vê os códigos. Códigos binários, ele vê códigos de computador.
ele vê outra coisa. Se fala muito sobre isso, né? Essa passagem, eu acho que desde da minha conversão, que a gente fala sobre a luta não é contra a carne, é contra, né? Então, a gente tem aprendido muitas coisas com a Márcia, que é da intercessão, mas a luta toda é no mundo espiritual, é numa coisa que a gente não visualiza. Por isso estou falando que tem a ver com o que a gente estava conversando nessa ministração. Então, quando você tem essa visão fora da visão real, você consegue não se ofender. O objetivo da pregação hoje é não se ofender. Então, não se ofenda. Amém? Tá todo mundo aí do outro lado? Tudo bem aí? Tá tudo bem? Escuro? E agora? Tá melhor? Não se ofenda. Não se ofenda. Então, uma coisa que foi ministrado muito no meu coração hoje, e eu sou um adolescente, né, como cristão. Vou fazer 14 anos que conheci a Cristo e nasci de novo. O pastor disse que é pré-adolescente, então eu vou fazer 14 anos. No próximo ano, sou debutante em Cristo. Amados, nesse pouco tempo de caminhada, eu vi muita gente abandonar o evangelho. Eu vi muita gente sair da igreja. Não estou falando nem só de deixar cumprir a sua missão, o seu ministério, mas de sair, de abandonar os caminhos do Senhor, porque se ofendeu. E uma das maiores armas, se não a maior arma do diabo, é a ofensa. É a ofensa. E não é, infelizmente, isso não acontece só no meio dos ímpios. Você não é ofendido ou não é testado se você é ofendido ou não, normalmente por ímpios. Também acontece dentro da igreja. E aí, meu amado, existem ministérios destruídos, existem corações machucados, pessoas fora da presença do Senhor, pessoas desviadas, pessoas que morrem e vão para o inferno porque se ofenderam com uma coisa desse tamanho. Mas não estou falando de dimensão, porque ofensa é ofensa. Ou se for crucificado, ou se não te cumprimentar na igreja e você se ofendeu, é ofensa do mesmo jeito. Amém? Então, amados, nós temos aqui 5 armas, que aí vai o que foi diferente para mim na ministração. Normalmente, as armaduras, a gente entende que a armadura do Senhor é uma coisa para a gente ir para a batalha, para a guerra, uma coisa que é para a gente atacar o diabo. É claro que é, mas tem uma via contrária disso. Que isso? Tá falando heresia? Não, vamos lá. Armas, anotem aí as armas para você não se ofender. E depois que você se ofender, se você se ofender, eu me ofendi porque eu não consigo. Estamos passando a receita. Anotem aí tudo. Que essa aqui eu vou ter que andar até no vidro do carro para eu treinar todo dia. Tem a receita. Agora, a partir de hoje, pastor, irmãos da REC, irmãos de outras congregações, irmãos que ainda estão vindo para o Senhor, a partir de hoje não tem desculpa mais para se ofender. Um abraço especial ao amado irmão Binho também, que deve estar assistindo essa pregação. Anota aí também, irmão. Primeira, parte A do verso 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Uma arma, verdades. Se você sabe realmente a verdade de quem Deus é e a verdade de quem você é, você não se ofende com nada. Mas como assim?
Na verdade, eu não sou ninguém. Na verdade, eu sou o menor dos menores. Cada um. Se Paulo falava que era o menor dos menores, quiçá o Mário aqui. Quem é Deus? Quem é Deus na sua vida? Então, uma das armas da armadura de Deus, a verdade. Fique firmes na verdade. Você sabe a verdade de quem é Deus na sua vida. Você sabe a verdade de quem você realmente é. Se for ver o Mário antes da sua conversão, quem realmente era. Não vou me ofender hoje se o cara me chamar de gordo. Falar um absurdo desse pra mim, me chamar de gordo. Não é pra eu me ofender, né? Sabendo quem eu era. Se eu tenho conhecimento dessas duas verdades, de quem é Deus na minha vida e de quem eu sou, eu não me ofendo. Mas vamos lá que, né, na circunstância, não coube bem essa questão da verdade. Tá bom. Na parte B do verso 14, e vestindo a couraça da justiça. Pastor, pode falar no microfone se o senhor quiser. Não acho que você não vai querer. Quem é justo diante de Deus? Eu sou justificado. Justificado. Quem é justo? Justo só Jesus. Ninguém é justo. Se você veste a couraça da justiça, se você praticar a justiça quando te ofender ou tentar te ofender, não. A partir de hoje está proibido na REC e quem assistir esse vídeo nos próximos 10, 20 anos se ofender. Se você usar a justiça segundo a armadura de Deus, você vai entender que ninguém é justo diante de Deus. Você não é justo, a pessoa que está tentando te ofender não é justa. Então, se tu não é justo, ninguém é justo, então não se ofenda. Não precisa se ofender. Olha que moleza. Vamos lá. Tem mais 3 ainda. Verso 15. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Esse foi a maior pancada que eu tomei. Evangelho da paz. Ok? Primeiro, verdade. Segundo, a justiça. Terceiro, o evangelho da paz. Evangelho. Evangelho é o quê? Boas-vindas. A nossa... Boas-vindas, boas notícias, né? Boas novas. Boas novas. Então, se o evangelho é boas novas, o evangelho da paz, a minha função é... A minha missão, não função, a minha missão é proclamar a paz. Marinho, paz e amor. A partir de hoje, que essa aqui foi a pior pancada, né? Eu sou cristão. Sou adolescente em Cristo, mas sou cristão, imitador de Cristo. Proclamo o evangelho do Senhor. E o evangelho que eu proclamo é o evangelho da paz. Ok? Até, pastor, me interrompa se eu falar alguma heresia. Então, se sou eu que proclamo o evangelho da paz, se é você que proclama o evangelho da paz como cristão, nós somos o quê? Ministros da conciliação. Ó que louco. Cada um de nós somos ministros de conciliação. Temos que andar pelo mundo conciliando as pessoas. Temos que andar com o mundo praticando o amor para que elas tirem o ódio do seu coração. Meu querido, como eu vou conciliar alguém se eu me ofendo? Como eu vou conciliar? Isso foi para mim também, tá, gente? Como eu vou me conciliar? Quando eu vou conciliar, falar de paz, se eu me ofendo com algumas palavras, se eu me ofendo quando esquecem de mim, falar de mim em algum lugar que eu estou, se eu me ofendo quando dizem coisas contra mim, nas minhas costas, ou às vezes até na minha frente, às vezes mentiras, às vezes verdades, se eu sou ministro da conciliação, ministro da paz,
Eu não posso me ofender, mas quando você tem conhecimento disso, do Evangelho da Paz, nós estamos falando aqui da armadura de Deus. Amém? Então, se eu tenho conhecimento disso, eu não tenho como eu me ofender. Minha função é o contrário. É fazer com que as pessoas não se ofendam, com que as pessoas tenham paz, que sintam paz quando eu chegar. Não tem ideia como eu fui ministrado hoje, amado. As pessoas precisam sentir paz quando você chega. Você é o ministro da conciliação. Então, eu não vou nem falar mais. Eu acho que é melhor parar aqui, pastor. Falta 2 ainda, mas nesse terceiro já foi a pá de cal, como fala. Para consumar mesmo. Então, tu é cristão. Sou evangélico. Amém. Tu é ministro de conciliação. Então, não se ofenda. Eu vou ter que vir até o final. Quarto. (16) Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, meus amados, é confiar única e exclusivamente no Senhor. Eu duvido, nunca aconteceu comigo até hoje, até eu receber a receita, de na hora que você está sendo, as pessoas estão te atacando, estão querendo te derrubar, estão querendo te ofender, você pensar no Senhor, você descansar no Senhor, confiar no Senhor, colocar o escudo na frente e falar, isso tem um propósito. Olha que louco. Isso tem um propósito para eu ganhar essa vida, para eu proclamar o reino. Isso tem um propósito. Então, eu passando por essa, com o meu escudo da fé, confiando no Senhor, Ele permitiu isso, porque preciso ganhar essa vida, ou outra vida quer uma resposta de Deus e vai ver, olha que louco, ela quer uma resposta de Deus e vai ver essa ação minha de colocar o escudo da fé, confiar no Senhor e fala, caramba, Deus é isso, eu quero isso. Quem pensa isso? Quem, em nome de Jesus, pensa isso na hora que está sendo ofendido? Na hora que estão tentando ofender. A partir de hoje, pastor, a partir de hoje, toda vez que alguém tentar me ofender, eu vou lembrar disso. Opa, a pessoa começou a... Eu creio que amanhã já devo ter prova disso aí no trabalho. Normalmente é assim, na próxima terça, se Deus permitir eu pregar, eu vou dar testemunho. Estou sentindo. Amados, ninguém pensaria assim, até o dia de hoje, até sair essa receita fresquinha. Então, meus queridos, nós não temos mais desculpa. O escudo da fé faz com que confiemos totalmente em Deus. Quando estamos sendo atacados, descansemos no Senhor, coloquemos o escudo da fé. A fé é confiar em Deus. A fé é esperar o reconhecimento em Deus. Mas uma das coisas que nos ofende normalmente é porque buscamos reconhecimento nos homens. Uma das coisas que nos ofende normalmente é que buscamos, nos sentimos injustiçados quando homens dizem coisas que queremos ser injustas às nossas pessoas. Como o pastor falou, quem te justifica é Deus. E o seu reconhecimento tem que ser buscado em Deus, não em pessoas. Quando você busca reconhecimento em pessoas, mas é certeza que você vai se ofender. Ia até o dia de hoje com essa receita aqui. E por último, que nada, são 6. Penúltimo. Verso 17. Use também o capacete da salvação. Eu já ministrei sobre isso, já vi o pastor ministrar também, e já vi muitas coisas acontecerem. Pessoas, quando normalmente,
Pessoas que às vezes ficam muito tempo sem se falar porque discutiram, né? Espero que essa palavra esteja falando com você, porque isso aconteceu comigo muitas vezes na minha vida. Antes da minha conversão, depois da minha conversão. Quantas pessoas que você não fala com ela? Quantas pessoas que você rompeu o relacionamento, rompeu a amizade, porque vocês discutiram em alguma situação, aconteceu alguma coisa estranha e você foi para casa, essa pessoa também. Reflita sobre isso. Isso é muito importante. Deus tem falado, está falando no meu coração agora. E você achou que essa pessoa falou isso ou aquilo por causa daquilo outro e daquilo outro. Ah, ele falou isso que eu sei, porque ele está pensando isso e isso. Está pensando isso, já fui tesourado. Está pensando isso. Amados, muitas vezes na minha vida, eu deixei de falar com pessoas, eu fiquei ofendido, ou eu fiquei pensando um monte de coisas, porque achava que a pessoa estava pensando isso ou aquilo outro. O capacete da salvação é para proteger a nossa mente. Precisamos proteger a nossa mente, e muitas vezes de nós mesmos. Precisamos proteger dos ataques do maligno, com certeza. Com certeza, que é onde o diabo tenta entrar. Primeiramente é na sua mente. Mas precisamos nos proteger a nossa mente de nós mesmos, do nosso achismo, né? Se você pega essa receita e fala, fulano comentou isso, mas por que ele está? Por que ele está falando isso? Ele está pensando que eu roubei ou que eu fiz isso? Olha que simples, agora não precisa nem falar. WhatsApp, áudio ou texto, né? Amado, tu falou aquilo por quê? Tu achou que eu roubei ou que eu fiz errado isso e isso? Se tu achou, você está enganado, porque eu não fiz isso, eu fiz aquilo outro. Sabe o que pode acontecer? Você receber uma outra mensagem assim, caramba, amado, me perdoa, eu pensei mesmo isso. Ou você pode ter a grande surpresa, como aconteceu comigo, que uma coisa que eu fiz muito depois que eu me converti foi sair pedindo perdão para um monte de gente. E outro dia eu falo sobre isso, eu tive experiências maravilhosas. A pessoa simplesmente chegar para você e falar, imagina, eu não pensei nada disso, eu pensei isso. Tu entendeu errado? Ai, caramba, é mesmo. Não, então... Só que se não tiver essa conversa, essa amizade, esse relacionamento, ele pode ser rompido para sempre. Já vi testemunho de pessoas de muitos anos que quando se reconciliaram, entenderam tudo errado. Há pouco tempo teve o reconciliamento do Rodolfo Abrantes, né, com o outro líder do Raimundos, e eles falaram exatamente sobre isso. 20 anos sem se falar. E aí o cara falou, realmente eu entendi tudo errado. Não o Rodolfo, o outro, né, que não é cristão. Eu acho que vai até se converter agora. Em nome de Jesus. 20 anos sem se falar, porque entendi uma coisa totalmente errada da outra pessoa. Falta de conversa. Por quê? Ficou pensando. Capacete. Falaram uma coisa que pode chegar a te ofender. Tá com o capacete da salvação. Amém? Tá com o capacete da salvação. E aí você vai estar protegido. Aí tira a dúvida com a pessoa. Mas por que você está me acusando disso? Você está falando isso? Não, pô. E se a pessoa estiver te acusando e estiver certo? Realmente você falou um negócio aí que eu preciso mudar, me perdoe. Então, com o capacete, você não vai se ofender. E por último, não mais importante, eu fui ministrado sobre isso na conferência do Jesus Cop. E nessa ministração tomei uma apunhalada novamente. E agora vocês vão entender porque eu falei apunhalada. Eita, pastor soprou de lá. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Onde está a espada do Espírito? Aqui, diabo. Toma. Tomei uma facada hoje. Toma. A espada da palavra aqui, ó. Eu com isso aqui, não existe ninguém que vai me atingir. O diabo vem atacar, eu taco-lhe espada, taco-lhe isso. Se me acusar disso, eu taco isso, sou justificado, taco palavra e tudo. Jesus usou.
no deserto e toma espada. O diabo veio com o quê? Com espada também. E foi, né? Parecia os mosqueteiros lá no deserto. Jesus venceu, claro. Mas, amado, receita para não ser ofendido. Pega essa espada. Não escandalize. Pega a ponta dela. Vire contra a sua pessoa. Vire contra o velho homem. Vire contra a sua carne. E quando você vê que alguém tenta ofender o velho homem, o velho Mário, o orgulhoso, o vaidoso, o isso tudo, enfie essa espada em você mesmo. Escandalizou, pastor? O pastor também sabe disso. Enfie a espada no velho homem. Enfie a espada e use a palavra contra o velho homem, contra a sua carne. Eu quero ver se você vai se ofender. Meu amado, não somos nada sem Jesus. Não importa o nosso ego, não importa o que vão achar da gente, o nosso status. Nós temos que cada vez mais ser menos, para que Deus seja mais em nossas vidas. E isso está na Bíblia, que Ele cresça que eu diminua, que eu não seja mais eu mesmo, mas seja Cristo quem vive em mim, que eu não viva para mim. Então a gente tem que parar de ser demagogo. Então, se alguém tenta ofender você, não use a palavra para se defender. Não use a espada. Sai para lá, capiroto, acusador. Já fiz isso. Você está me acusando, mas aqui, ó, quem me justifica. Pega a espada, vira o contrário, enfia no bucho e fala: ego. O princípio da queda é a soberba. Soberba, sai de mim. Aí a pessoa vai falar sozinha, vai tentar te ofender. E essa para mim foi a mais dolorosa mesmo. Essa arma, né, das 6, foi a mais dolorosa. Pegar essa espada e usar contra o velho homem que aqui está. Usar contra a minha carne, contra o meu sangue. Que é o princípio de todas as nossas desavenças, de todas as nossas desistências. É a nossa soberba. É o nosso espírito de justiça. Às vezes, estava falando o pastor sobre algumas pessoas que às vezes são as mais espirituais. As pessoas que às vezes são as mais conhecedoras da palavra, né? Até os humildes. Dos humildes, eu sou o maior dos humildes. Meu amado, que essa última arma, que é dolorosa, olha, daqui para frente ninguém vai poder se ofender agora. Quando vê que vão te ofender, amado, amada que está do outro lado aí, pega a espada e enfia no bucho. Para alguns é melhor enfiar na boca, na língua, né? Porque aí já não dá tempo nem de... né? Pega e enfia assim, ó. Uma sugestão. Ande sempre com a Bíblia, mas eu só ando com a Bíblia no celular, não tem problema. Filho. O cara tenta te ofender e enfia o celular na boca. Eu falo, não, é que tem espada aqui dentro, eu estou enfiando aqui, ó, no velho homem. Estou brincando, falando, rindo, mas eu apanhei, foi muito com essa palavra. E vou registrar aqui. Vou fazer sabe aquele... armas para não se ofender. 6 coisas para isso. Certo? Vou fazer um negocinho assim, meter tipo um adesivo no carro, colocar na Bíblia, colocar em tudo quanto é canto. Amados, que nada venha nos ofender. Porque o próprio Cristo não se ofendeu. Quando seu próprio povo mandou crucificá-lo. Estevão não se ofendeu quando foi apedrejado.
E a gente tem se ofendido quando o pastor chama a nossa atenção. A gente tem se ofendido quando o irmão fala alguma coisa que nos desagrada. E a gente tem deixado de viver o melhor nessa terra por causa de ofensas. E ofensas desse tamanho. Não estou falando de apedrejamento e não estou falando de crucificação. Estou falando de olhar feio, de olhar torto, de não cumprimentar, de falar às vezes uma verdade para a gente. Isso tem acabado com ministérios, isso tem acabado com vidas nos caminhos do Senhor. Não se ofenda em nome de Jesus. Use a armadura de Deus. Use essas armas para não se ofender. Porque você pode viver o melhor que existe nessa terra. E você está aqui como mensageiro da paz. Como mensageiro, como um missionário de conciliações. Então você não pode se ofender. Amém? Espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês, como entrou no meu. Que a gente possa praticar isso no nosso dia a dia, a partir de agora. E que cada vez mais as pessoas possam ver Cristo em nós. E todas essas ações, todas essas armas, nós possamos confiar no Senhor. Que aí quando você entende isso, isso é uma coisa de metanoia, de mudança de mente, você não vai se ofender com mais nada nessa vida. Amém? Não se ofendam comigo com essa palavra também, porque a palavra veio para mim também. Não se ofendam. E é isso, meus amados. Guardem bem isso no coração. Não se ofenda. Teremos quinta-feira nossa Célula Live às 20 horas. Participe. E nosso culto no domingo às 10 da manhã. Você que quer participar ao vivo aqui na igreja, por favor, dê o seu nome, fale na timeline, nos comentários, né? E por falar em comentários, né, que essa palavra atinja mais pessoas. Se você ainda não curtiu, curte aí, segue a gente e clica lá no sininho para ter as notificações das pregações, das mensagens, para que a palavra de Deus se espalhe no mundo. E não se ofenda com isso, tá? Com esse pedido também. Amém? Tenham todos uma boa noite.